mensagem aditiva no projeto e com a inclusão da mensagem aditiva, eu peço autorização do plenário para retirar minha emenda por se tratar do mesmo objeto. Então, está em votação a inclusão, primeiramente, a retirada. Mas se eu tirar, e se não puder, primeiro eu tenho que colocar para depois. Tá. Está, então, em votação a retirada da minha emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada de minha emenda. Está em votação a inclusão da mensagem aditiva do senhor prefeito municipal. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador Dr. José Francisco Cabral Miziara. Pois não, senhor vereador. Só para me entender, o senhor passou de maioria simples para maioria absoluta com base em qual artigo do regimento? Porque eu quero votar no projeto. Sim, mas o regimento eu gostaria de saber com qual base regimental. Em atos em que o regimento ele é omisso, o plenário é o soberano. Eu acho que, por se tratar de regime jurídico de servidores, eu acho que poderia... O artigo 195, inciso 7º. E aí, nobre vereador? Não, Vossa Excelência tem a prerrogativa de decidir. Eu só gostaria que ficasse esclarecido em ata com base em qual artigo. Por se tratar de servidores públicos municipais, consta no artigo esse parágrafo que tem que ser maioria absoluta, regimes jurídicos. Vossa Excelência tem total competência para a decisão. Então vamos manter maioria absoluta para ter mais segurança. Então vamos pedir vista e mandar encaminhar novamente para o consultor. Tá bom. Vamos suspender por 5 minutos a sessão.
Senhores vereadores, a única questão de pedir vista nesse projeto é que, se for aprovado hoje e sancionado, e se já entrar em vigor, para o próximo mês, o servidor passa a pagar já 11%. Senão não dá tempo de fazer a folha, vai pagar 12% mês que vem. Eu também acho. Pode ser que seja pouco, mas para o servidor faz a diferença. Senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Aparecido Cipriano presente, Francisco de Paula Silva, Guilherme Henrique de Ávila, José Francisco Abrão Miziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Reginaldo da Silva e Videlson Leite Júnior. Está em discussão o projeto. Com a palavra, eu. Simples. Simples. Guilherme.
senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Barretos, em especial a todos os funcionários públicos municipais que estão aqui presentes, que já aguardam esse projeto com ansiedade. Eu quero aqui, de pronto, parabenizar pela competência e pela organização do sindicato, o presidente João Mulata. Esse projeto é um projeto que vem causando bastante discussão entre os vereadores, por se tratar de aposentadorias. E sempre que a gente fala em aposentadorias, em seguros, em recebimento de salários no futuro, a gente tem que tratar realmente o Instituto com muito respeito, com muita preocupação, porque são famílias que dependem e vão depender disso, inclusive funcionários desta Casa de Leis aqui também, né, Flávio? Neire, todos que estão aqui. O Instituto de Previdência ele foi criado justamente para garantir a aposentadoria dos funcionários públicos municipais. Tem prefeituras que estão no regime ainda de seletista, que depende do INSS. E tem prefeituras que criam o Instituto de Previdência. Eu vejo a situação de todos os funcionários públicos como uma situação até que privilegiada diante de funcionários privados. Segundo estudos, a previdência privada ela vai chegar um momento que ela vai quebrar com o jeito que as coisas andam. O déficit previdenciário no Brasil ele é astronômico todos os anos. E o número de pessoas que cada dia pedem o benefício em relação ao que se arrecada, cada dia o déficit vai aumentando. Então, quando se fala, o governo federal se fala em aumentar o salário do aposentado, para cada % aumentado, o déficit, o rombo na Previdência vai aumentando. Isso é um problema seríssimo que não é só o Brasil que é privilegiado com isso. São países da Europa em que a expectativa de vida cada dia vai se prolongando e quanto mais se prolonga a expectativa de vida, maior vai se transformando esse déficit. E digo mais, o funcionário público é exemplo da prefeitura. Se amanhã ou depois o Instituto de Previdência vier a não ter mais recursos, a prefeitura ela é obrigada a receber esse funcionário de volta e incluí-lo na folha de pagamentos. Ele tem uma garantia que, se amanhã ou depois o Instituto não existir mais, deixa eu só terminar o raciocínio, se o Instituto não existir, o funcionário ele volta para a folha da prefeitura como funcionário aposentado, inativo, não é isso aqui? Com certeza, o Instituto dessa, se o senhor pegar... Deixa eu só terminar meu raciocínio. Então, a segurança que o funcionário público tem é muito maior que um funcionário privado. Porque o funcionário privado, ele trabalha, exemplo, 35 anos no frigorífico, contribuindo todos os meses para aquele frigorífico. E sai do frigorífico e se aposenta e vai para o INSS. Se daqui 15 anos o INSS faliu, quebrou, o frigorífico não vai aceitá-lo de volta. Vai, Kiko? Esse aí já era, não tem jeito. Hã? Pois não? Desculpa, senhor presidente, eu fiz só um comentário, eu quero comentar agora ao vivo. Isso é sofisma por parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência está usando de artifícios para argumentar e defender um projeto que Vossa Excelência sabe muito bem que não é por aí. Tá. O vereador pediu uma parte e eu vou à tribuna, inclusive para conceder a parte a Vossa Excelência. Obrigado, Kiko. Pode falar, André. Obrigado, vereador Juninho, pela parte. Só para esclarecer que caso o Instituto venha quebrar, não é a prefeitura que assume, é o INSS que assume. Repassa para o INSS. De maneira alguma, nobre vereador. Sim, senhor. De maneira alguma. Está ali, tá o presidente do sindicato, Vossa Excelência está equivocado. Quem assume é a prefeitura. Eu vou pegar e quando eu estiver fazendo uso da palavra, eu mostro para Vossa Excelência. Isso é público e notório. Se o Instituto algum dia vier a ter dificuldades, o funcionário volta à prefeitura.
sem nenhum tipo de celeuma quanto a isso. Ele não vai porque, quando se compôs o Instituto, o que é a Previdência, existe um fator que é o que o funcionário que não era do regime público, que veio do privado, tem uma compensação que o INSS passa todos os meses para o Instituto, é a mesma coisa, e o inverso também é verdadeiro. Quem está no setor público que sai, que vai para o privado, o Instituto de Previdência tem que compensar o INSS. Então, quanto a isso, se algum dia o Instituto, todos passam a ser servidores públicos municipais, se algum dia o Instituto vier a ter dificuldades, eles retornam à prefeitura de onde foram aposentados, isso sem dúvida alguma. A alíquota que se implantou no município de 12% e 24%, e eu fiz questão de fazer audiência pública para que se esclarecesse isso muito bem, são assuntos muito técnicos, são assuntos realmente matemáticos, que você tem que fazer contas, é um cálculo atorial que você pega o pior cenário que existe, em que a prefeitura não contrata mais ninguém, todos se aposentam ao mesmo tempo, e quanto dinheiro precisa o Instituto ter para bancar essa aposentadoria por um tempo determinado. Esse é o tal cálculo atorial que é feito pelo Ministério da Previdência. É Ministério ou é Secretaria da Previdência, professor Reginaldo? Ministério da Previdência. Então, apareceu uma empresa, um professor do Rio de Janeiro, da UFRJ, que implantou esse estudo e esse projeto já em algumas prefeituras. E, inclusive, ele nos confessou que o Instituto de Barretos é privilegiado perto de alguns outros institutos que eles pegaram, com rombos astronômicos. Hoje, eu disse, e volto a repetir, que o Instituto de Previdência, em relação às dívidas que vinham, os parcelamentos que vinham sendo feitos, o Instituto de Previdência hoje tem uma segurança, presidente. Porque hoje, esses parcelamentos, porque o Ministério da Previdência ele não aceita mais você fazer um parcelamento sem dar segurança e garantia. Hoje, os parcelamentos são feitos atrelando-se receitas do município junto ao FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Então, esse dinheiro que vem para o município todo mês já é descontado uma parcela que vai direto para o Instituto de Previdência, que já gera. E para o Instituto, inclusive, é bom, porque a prefeitura paga juro, paga multa, acaba se rendendo mais do que se esse dinheiro tivesse aplicado em Brasília. Agora está se mudando a maneira de se pagar. Mantendo os 24%, é bom a gente salientar que não mudou a alíquota. A alíquota ela continua em 24%, embora mudou-se a maneira de se pagar essa alíquota. Mensalmente paga-se 14%, e anualmente tem um aporte, que se é aquela parcela única que se paga anualmente. Ela foi colocada no mês de março, que é o mês que a Prefeitura Municipal tem a sua maior arrecadação, porque entra IPTU, IPVA, ICMS. E no mês de março se é feito esse aporte. Esse projeto constitui de aportes por 34 anos. É isso, né, Cipriano? São 34 anos? Só para confirmar. Mas é isso mesmo, são 34, é isso mesmo. E todos os anos são feitos esses aportes, de maneira em que a prefeitura pode se programar e o Instituto também pode se programar. A segurança que o servidor, o que se é pago com os 14% mais os 11%, totalizando 25% do salário do servidor, mais o dinheiro que já é dos parcelamentos, que os parcelamentos continuam, que se foi questionado aqui, nobre vereador Kiko. E os parcelamentos? Os parcelamentos não tem nada a ver com esse projeto, os parcelamentos continuam sendo feitos, descontados do FPM normalmente. Então, o que se é arrecadado com o parcelamento e com os 25% e mais o que o Instituto arrecada mensalmente com o dinheiro aplicado, que é bom a gente salientar que hoje o Instituto tem mais de 30 milhões de reais em caixa, isso rende a 0,58% a 0,6%, cerca de R$200 mil mês.
que entra para os cofres do Instituto todos os meses, de forma como se fosse uma caderneta de poupança, realmente. Dá para se pagar todos os aposentados e pensionistas, e ainda se tem uma sobra de caixa todos os meses por volta de R$450 mil. Juntando-se com o aporte anual, dá para se ter uma tranquilidade e um equilíbrio maior no Instituto de Previdência. Mas um grande benefício que eu vejo nesse projeto foi que, através do presidente, eu em conversa com ele, do sindicato, foi um dos maiores questionamentos que ele nos fez, foi de que abaixasse a alíquota para o servidor. Segundo ele, várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil pagam 11%, quase que na sua maioria. Pouquíssimas cidades pagam mais do que isso. A exemplo, Santos, Recife, algumas cidades. E tendo em vista esse argumento, e como um pedido do sindicato, eu apresentei uma emenda em que reduz de 12% para 11%. Parece pouco, mas representa 1% de ganho real no salário do servidor. Um servidor que ganha R$800 de base, dá R$8 mensais, e assim sucessivamente, conforme o ganho. Como teve algum questionamento de alguns vereadores que poderia essa emenda ser inconstitucional, não tive nenhum pingo de vaidade quanto a isso, retirei a emenda, todos viram, e estamos colocando a mensagem aditiva do prefeito para que não possa ter mais nenhum tipo de celeuma quanto a isso. Uma das coisas que esse projeto futuramente pode proporcionar para o Instituto, e eu gostaria muito de estar engajado nesses estudos, principalmente por beneficiar servidores, é que hoje o dinheiro do Instituto, cerca de 35 milhões de reais, esse dinheiro está aplicado em Brasília, no Banco Mundial, Banco BNDES, bancos públicos. E esse dinheiro rende cerca de 0,6% ao mês. 0,6, 0,65, é poupança. Esse dinheiro está aplicado lá. Com esse novo projeto, e já está bem adiantado isso, e isso para o servidor vai ser uma coisa muito boa, porque todos nós sabemos hoje que existem empréstimos consignados por bancos privados para o funcionário público, que chegam a cobrar até 3% do servidor público, e o empréstimo garantido. O empréstimo que o banco privado não vai correr risco nenhum de receber, porque já vem descontado em folha. Enquanto que o Instituto pega o dinheiro e coloca em Brasília e recebe 0,6%. E esse dinheiro de quem que é? Do funcionário público. Esse dinheiro é do funcionário público. Então, nada mais justo que o Instituto possa fazer esses empréstimos consignados para o funcionário, com juros de 1%, 1,5%, que é o dobro do que o Instituto recebe de Brasília e é metade do que o funcionário paga para o banco privado. E vai beneficiar quem? Vai beneficiar o servidor público, que é o dono do dinheiro. Então, eu acho que é uma grande justiça que vem se fazer. Assim que se passar, tem que ser comemorado, o Instituto poder emprestar dinheiro para o servidor. De maneira consignada, é claro, da mesma forma que o banco privado faz, com as garantias da consignação, mas com juros bem menores, com bem menos burocracia, por se tratar de funcionários públicos. Então, é uma tecla que eu vou continuar batendo. Quero aqui pedir o apoio dos meus pares para que nós possamos fazer que isso se torne uma realidade, tá, João? Para que a gente possa emprestar esse dinheiro, o Instituto possa emprestar esse dinheiro aos funcionários públicos a 1,5%, 1,25%, é o dobro do que se paga, que o Brasília paga para o Instituto, e é menos da metade do que o servidor paga para um banco privado, isso quando é empréstimo consignado, porque quando cai no cartão de crédito ou no talão de cheque, aí é 10%, 12%, 15%, e assim vai daí para aí afora. Outra coisa também que esse projeto futuramente pode proporcionar é que o Instituto passa a ter um movimento
ativo com o seu dinheiro aplicado. Ao invés de deixar o dinheiro parado, quando aparecer algum investimento que se torne atrativo, porque hoje vários fundos de pensões grandes, exemplo, Banco do Brasil, Petrobras e aí afora, hoje são os maiores investidores que existem no Brasil. Eles têm desde resorts até pousadas, hotéis, fazendas de eucalipto. Tem muitos fundos, tá, João, que tem vários investimentos aí por todo o Brasil que geram muito mais que esse 1% que se o dinheiro tivesse aplicado. E nós temos um grande exemplo aqui na cidade de Barretos, que a cidade, para se desenvolver, precisa o quê? Captar água, mais água. Precisa captar água e hoje essa captação custa por volta de 12, 15 milhões de reais. Eu acho que nada mais justo, eu acho que se no futuro fosse possível, o Instituto poder ser o dono da captação de água e vender a água para o município, o Instituto de Previdência. Porque o SAI é autônomo, mas é de quem? É do município, de quem? Dos servidores públicos municipais. Se o Instituto puder também fazer parte desse projeto, é tudo dos funcionários públicos municipais mesmo. Vai gerar lucro, porque todos nós sabemos que água, todo mundo é obrigado, precisa ter água em casa, vai dar lucro ao Instituto, vai resolver o problema de captação de água e vai ficar com quem? Com funcionários públicos municipais, rendendo muito mais do que se rende hoje lá, esse dinheiro aplicado, 0,6, 0,5 e assim por fora. Então, eu estou dizendo, quer uma parte, André? Por favor. Eu acho que eu recebi uma cópia diferente do projeto, só queria saber aonde que autoriza no projeto essa mudança para eu emprestar, porque na verdade eu só estou vendo a parte da prefeitura no projeto, pelo menos o meu ainda deve estar faltando uma parte. André, com essa regulamentação, o projeto passa a ter um certificado da Comprev. Passa a ter o certificado da Comprev, que é uma das exigências hoje do Ministério da Previdência Social. E com esse certificado, o Instituto está apto a apresentar projetos viáveis para o próprio Instituto. E a apresentação de 2 projetos, um deles que a Comprev está já em vários fóruns debatendo, é esse do empréstimo ao servidor. Ah, então não tem nada com o projeto de hoje isso? Não, para você ter o... Ah, tá. Não, só queria entender. André, está no projeto, André. Se o projeto passar, o Instituto passa a ter o certificado da Comprev. E é um dos fatores que você pode apresentar projetos, se for, porque é tudo muito sério. Para se passar um projeto, tem que ter todo um estudo técnico, viável, que realmente vai gerar lucros. Porque senão é melhor deixar o dinheiro lá 0,6. O Instituto, o Ministério da Previdência Social não aceita. Se ele vê que vai dar 0,6 e está a 0, não, deixa o dinheiro quieto lá. Agora, se mostrar um projeto e ver que vai dar 1,5, aí eles autorizam ou não. Então, é um certificado que é gerado. Mas a grande questão que nós estamos dizendo aqui é que não muda em nada a alíquota da prefeitura, ela só continua os 24%, muda-se a maneira de se pagar isso na época do ano em que a prefeitura tem os recursos maiores, e um projeto que beneficia ao servidor público baixando para 11%, graças a uma emenda minha, que hoje, de forma democrática, retirei-a, colocando a mensagem do prefeito. Agora cabe a cada vereador votar com sua consciência. Eu sou, como presidente, em maioria simples, eu não voto, mas posso declinar meu voto, e já digo que sou favorável ao projeto, porque eu acho que ele traz mais equilíbrio a todo o setor do Instituto de Previdência. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador André Rezec.
Senhor presidente, senhores funcionários, senhores vereadores, pessoal do sindicato que está aqui presente, munícipes, principalmente telespectadores TV Barretos, imprensa e senhores funcionários que vão ser afetados pelo projeto. Eu escutei, eu até, de vez em quando, eu acho que eu estou em outro lugar. Eu escuto umas coisas que eu não sei muito bem como me encaixa. Quem assiste a sessão da Câmara sempre me vê aqui falando de Instituto de Previdência. O ano passado, há 2 anos, nos últimos dias do ano, a gente sempre tem uma sessão extraordinária aqui para aprovar alguma coisa do Instituto de Previdência por causa do cálculo autorial. O senhor poderia ter vindo na audiência pública, inclusive, né? Poderia se eu quisesse, e não o fiz por opção. Agora, o senhor puder deixar eu explicar, o senhor vai entender também. E, então, eu venho acompanhando o Instituto há muito tempo. Inclusive, sou autor de 2 ações populares sobre o Instituto. Uma primeira, desde 2007, que determina que o senhor prefeito cumpra regularmente os aportes, que não o faz. E é uma segunda, questionando a forma como foi feito. No ano anterior, há 2 anos atrás, se convocou a Câmara no finalzinho do ano correndo, porque teria que aumentar a alíquota do Instituto, da parte patronal, senão não fechava o cálculo autorial. E naquela época eu disse dessa tribuna, e repeti já isso hoje aqui, que a Prefeitura não ia conseguir pagar os 24%, e foi dito por maioria dos vereadores da situação, que não, estava certo, não tinha problema, ia ser pago, que estava tudo certo, e não foi. No final do ano passado, aprovamos mais 2 acordos. Aprovamos não, porque eu votei contra, sobre o Instituto. E qual é a realidade? Mesmo porque eu não tenho a pretensão de mudar nenhum voto aqui, mesmo porque até toda a discussão na noite de hoje, ela é um tanto infrutífera, porque todo mundo sabe o voto como vai ser e não vai alterar em nada. Mas eu acho que esse pronunciamento aqui é importante para ficar registrado, porque vai ser como que uma bola de cristal. A gente já prevê o futuro. Quando a gente dizia que o Instituto vinha com dificuldades, todo mundo falava que não. E quando se chamou esse órgão do Rio de Janeiro para fazer o cálculo, o que se apurou é que tem um déficit de 302.103.351,54. É isso que falta no Instituto para cobrir todas as aposentadorias. E daí, como eu disse no começo, qual foi a fórmula encontrada? A fórmula encontrada é aquela: eu tenho um problema, em quem que eu posso pôr a culpa? Pôr a culpa para trás numa parte, a outra parte eu vou pôr a culpa na frente, que eu não sei quem que é, não tem ninguém para brigar comigo. Porque realmente está reduzindo a alíquota patronal, e se a gente levar em uma conta simples, o prefeito Emanuel, aqui no próprio cálculo, fala que hoje dá por volta de 900 mil a contribuição patronal, a contribuição da prefeitura. Se você dividir ela pela metade, seriam 400 mil. 400 mil em 13 parcelas, em 13 não, porque nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas vamos até abril do mês que vem, que é quando vai começar o primeiro aporte. Serão os 13 meses, 11 meses. Só a economia que está se fazendo nisso é menos do que o primeiro aporte, que é o único pago pelo prefeito Emanuel, que é de 2.615.000. O próximo prefeito, ele começa com um aporte de 3.200.000 no ano, 3.550.000, 4.730.000 e termina com um aporte de 6.250.000. Se for reeleito, ou o próximo prefeito, começa com um pequeno aporte de 7.520.000, 9.375.000, 10.470.000.
E, por fim, 11.815.000. 11 milhões, falaram agora há pouco que era o preço do tratamento de esgoto. É o que o prefeito vai fazer de aporte em um ano. 2 prefeitos para frente, quem vai ser, ninguém sabe. Eu não sei quem vai ser o prefeito, mas eu sei de onde vai ser esse dinheiro. Do bolso de cada um, do imposto de cada um. O que está se fazendo hoje é efetivando que não precisa se pagar o que se deve, e o que sabe que o déficit hoje é 302 milhões, para reduzir esse valor e jogar o problema para frente. Como eu disse no começo, se você, de repente, está devendo, você vai num banco, faz um empréstimo, penhora tudo da sua vida, e em vez de você pagar qualquer coisa ou resolver o problema, vai viajar para o exterior. O problema é do outro. O problema é de quem vai assumir, só que o problema não é de quem vai assumir. O problema é de cada um de vocês que está em casa, que está... Primeiro, do servidor público. Porque, até coincidentemente, a hora que eu falei que eu ia procurar na internet, a internet da Câmara caiu. Parou de funcionar, desde então. Agora voltou? Voltou agora. Que belezinha. E... Não sei, eu só estou dizendo que coincidentemente... Eu usei a palavra, inclusive, coincidentemente, Cipriano. Ela caiu. Daí eu fiquei sem poder pegar a lei. Mas, independentemente de quem vai assumir, alguém vai assumir. E no poder público, não tem milagre. O dinheiro vai sair de algum imposto. O dinheiro vai sair do bolso do contribuinte. Se for a prefeitura ter que assumir todo mundo... Ótimo, a prefeitura vai assumir todo mundo e vai pagar como? Aumentando o IPTU, que está baratinho. O vereador Guilherme tem um estudo sobre isso. E aqui se fala, não, que vai ser pago com a parcela do IPTU. E o vereador Guilherme, muito atencioso, fez um levantamento e pediu informação à prefeitura de quanto é a primeira parcela do IPTU. A última que tem aqui... No ano de 2010, é de 5 milhões. E no ano de 2009, é de 5 milhões também. Aumentou de 5.455.000 para 5.881.000. Realmente, paga o primeiro, paga o segundo, paga o terceiro ano. Daqui 5 anos, vai vir um novo imposto. Vai vir alguma nova taxação. Sem falar nos riscos de quem está aposentando. Então, afeta e de forma sobremaneira. Primeiro, quem trabalha hoje e corre o risco de não ter uma aposentadoria ou depender de ter uma aposentadoria. Extermina o futuro. Porque o 4º prefeito após o Emanuel, ele assume... Não, nem o 4º, vamos pegar o 3º prefeito. 2021. No primeiro ano, ele vai pagar 12.475.000. No segundo ano, 12.735.000. No terceiro ano, 12.400.000. No quarto ano, 12.535.000. De quê? Do que está se economizando hoje? Lá, se hoje muitas vezes se reclama, porque muitas vezes fala assim, igual esse final de semana, inaugurou diversas obras, todas do governo federal, que ficaram com o dinheiro parado, mais de 2, 3 anos, para conseguir fazer. Quando não o Ministério Público exigir, não anda. Obra com dinheiro municipal, faz muito tempo que eu não vejo. E se diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O Instituto, se tivesse pagando normalmente, e até o Cipriano está aqui falando, mas, por exemplo, os balancetes do ano passado, desde a primeira sessão desse ano, eu tento saber por que tem uma diferença todos os meses, e o vereador Cipriano, que é presidente da Comissão de Cultura, agora me pediu mais 15 dias, porque semana que vem, que eu falei semana passada que eu ia pedir de toda semana para tocar no assunto, é que como é o último, sempre está fora da televisão. E até por isso que eu tenho reclamado de toda semana estar trazendo alguém, porque fica
Vossa Excelência já vai ter uma parte. Fica toda aquela história de alguém falando, fala da paixão de Cristo, fala de tudo, e o assunto que interessa a todo mundo, acabou a televisão e começa. Então, é simplesmente lamentável. Vossa Excelência tem uma parte, vereador Cipriano. Obrigado pela parte, só para esclarecer, porque você falou coisa de novo e não explicou. Sobre os balancetes que vão, provavelmente pode ser que depois, no final, já não tenha mais TV, gostaria de alertar a população que eu, como presidente da Comissão de Finanças, estou fazendo um levantamento minucioso mês a mês na Prefeitura, no SAI e na Câmara, para depois procurar o Instituto e levar dados concretos. E levei isso a Vossa Excelência em off, que eu estou fazendo esse trabalho, e com o respeito que tenho pelo Vossa Excelência, solicitei a Vossa Excelência se me daria mais um prazo de uns 10 dias, porque esta semana nós temos apenas mais 2 dias úteis e não seria possível terminar tal estudo. Eu fiz isso, não estou escondendo nada, e Vossa Excelência sabe muito bem disso que estou correndo atrás. Fiz isso por respeito a Vossa Excelência, não para ficar fazendo gracinha stand-up na frente da TV. Se Vossa Excelência costuma fazer stand-up, eu não costumo. O que eu estou dizendo, o que eu disse, e eu concordei com Vossa Excelência que a semana seria impossível, é que nós estamos tratando do balancete de agosto de 2010. Que daqui a pouco... O primeiro parecer, quando ele ficou e realmente, na mão de Vossa Excelência como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, e ele entrou na primeira sessão desse ano. Pedi vista e desde a segunda sessão ordinária do mês de fevereiro, questiono esses dados. E vem de 10 em 10 dias. Inclusive, se dá uma diferença tão grande no balancete mensal, altera completamente essa conta. Se nós não podemos saber a realidade do balancete de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado, esses que eu vi, porque do 13º eu não vi, de janeiro eu não vi, de fevereiro eu não vi, e de no março também não tive notícia. Até dezembro do ano passado, o que eu sei, e o que Vossa Excelência aqui dessa tribuna já concordou comigo que tem algo de errado, isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas falando do projeto, a minha intenção hoje aqui não é discutir, não é polemizar, porque eu acho que não vai adiantar. Os votos já estão definidos, todo mundo já sabe qual o resultado da eleição, da discussão. A importância de eu estar aqui na tribuna hoje é falando. Por mais que daqui a pouco venha, daqui a pouco vai falar que o web não pagou o Instituto de Previdência, porque assim, sempre quando é o André tem que pôr o web no meio, eu nunca vi uma coisa... Olha lá, ó, adora. Já tem 6 anos que o web não é prefeito, mas é impossível esquecer. Lembra, quando alguém está falando e outro está falando, fala que tem que ter respeito, mas quando os outros estão falando não precisa. É uma coisa impressionante. Porque se eu estou ali fora fazendo alguma coisa, manda ficar quieto. Diz que o vereador tem que ter respeito quando o outro está na tribuna. Agora, quando eu estou na tribuna, não é necessário o respeito. É necessária a provocação. Então, de qualquer forma, eu estou aqui para dizer que hoje é uma sessão que a gente está colocando e a gente vai falar exterminando o futuro. Exterminando toda a condição de investimento da prefeitura nos próximos anos. E, possivelmente, como eu disse, daqui a pouco vai vir um monte de história diferente. Agora, esse depoimento está aqui, gravado e na ata da Câmara. Porque o tempo é o senhor da razão. E o tempo vai mostrar quem estava certo, quem estava errado e quem quer fazer stand-up. Quem gosta de fazer stand-up. Porque, na verdade, o que eu defendo aqui é o Instituto, a qual há 6 anos como vereador, sempre subi nessa tribuna, por 3 vezes já fiz requerimento pedindo uma SEI de Instituto de Previdência. E me lembro, logo nos meus primeiros meses como vereador, quando funcionou lá no Sindicato da Alimentação, uma sessão lá no Sindicato da Alimentação, e fala assim, o senhor fala tanto, vamos fazer uma SEI da administração Web Resec. Eu vim a essa tribuna e falei, eu sou o primeiro a assinar. Assinei a SEI, votei a favor da SEI. Isso está nos anais da casa.
porque eu falei que o que está errado tem que ser feito. Agora, não adianta querer simplesmente arrumar o culpado e pôr a culpa e ganhar pela maioria. Aprendi numa sessão lá no sindicato também com o vereador Euripinho, ele até, e não foi de uma forma pejorativa não, muito pelo contrário, quando eu saí muito nervoso de alguma coisa, ele virou e falou assim, aqui dentro não adianta, 8 são mais que 4, sempre. O número é um número, o resultado é o resultado da votação hoje. E o que importa é o resultado que vai acontecer com o Instituto e com a Previdência. Com os aposentados da prefeitura, aposentados e pensionistas da prefeitura que terão problemas, e o pior, com todos os outros munícipes de Barretos, que vão arcar com a irresponsabilidade de 6 anos sem se pagar, porque não se paga, quando se paga, não se paga o valor integral, quando se paga o valor, não se paga com multa, não se paga com juro, não se cumpre a lei, se parcela, reparcela, reparcela e reparcela, só depois da liminar que determinou o pagamento integral, já foram 6 reparcelamentos, ou seja, não cumpriu. E agora, a fórmula mágica, diminui, faz caixa, mostra serviço na véspera da eleição e deixa o problema para frente. Infelizmente, esse é uma coisa que a democracia impõe. Aqui estão os representantes eleitos pela população. E a gente está vendo, hoje não vai importar o que eu vou ouvir após o meu pronunciamento, mas eu tenho certeza que um dia eu quero exibir essa gravação e falar, agora sim, os senhores julgam quem estava falando a verdade na tribuna. Com a palavra o vereador Kiko Miziara, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, munícipes, imprensa, eu começo observando aos senhores vereadores que não pode estar bem das pernas, bem de finanças, quem pretende fazer um planejamento tão grande, tão extenso, para quitar uma dívida. E tão extenso de uma dívida crescente. Para gravar tudo, eu vou falar uma coisa muito mais simples. E nessa eu sou catedrático. Eu sou catedrático e ponto final. Eu fiz um empréstimo no começo desse mandato, em folha de pagamento, um empréstimo em consignação. Fiz. Precisei de um dinheiro e fiz. Eu estou pagando por 4 anos. Já paguei, repaguei, tripaguei e aí continuo pagando. Eu me senti o cara mais burro que existe no mundo de fazer um empréstimo para pagar em 4 anos. Descontado de um dinheiro que, diga-se de passagem, é até muito alto demais da conta para, às vezes, tão pouco serviço. E não falo de mim só, não. E falo também do desserviço que muitas vezes ocorre. E dentro dessa história do desserviço, já contei uma história aqui uma vez, de um livrinho de comics chamado Asterix. Já contei até essa história, o senhor vereador Guilherme, o senhor vereador Euripinho estava. O Cipriano, acho que não, o Reginaldo, Francisco, não estava. Mas eu contei uma história uma vez de que o Asterix, que era um herói gaulês, conseguiu apaziguar 2 tribos corsas que viviam em briga porque a história era de um burro. Ah, seu avô pegou o burro e não devolveu para o meu avô, então virou uma briga, e as tribos brigavam por séculos por causa do burro. A história do burro se repete aqui hoje mais uma vez. Ah, o município não pagou, o Web Resec não pagou, então conversa. Se o Web Resec fez as coisas erradas porque não pagou, não dá nenhum direito ao prefeito atual ou a qualquer outro prevaricar dentro da função de cumprir os compromissos que a lei impõe. Não é essa Câmara, não. Não é a população, não, é a lei.
Ele é obrigado a ser responsável pelos atos, pelas atitudes, pelas consequências e pela administração que ele voluntariamente, cidadão qualquer que ocupa a prefeitura, se propôs a ser. Ninguém pede para uma pessoa, vá lá, você é o rei salvador da pele, vai lá ser prefeito e salve essa cidade. Não, ele que se voluntariza em ser, ele que briga em ser, às vezes faz até das tripas 300 corações para ser prefeito. Então, quando chega à prefeitura, tem que ser homem, tem que ser responsável, tem que saber administrar a cidade e saber que ela não é dele, não. A administração foi emprestada a ele por 4 anos para que ele faça aquilo com decência, com responsabilidade, pensando que daqui 1 ano, 10, 50 anos, consequências e atitudes dele vão ser repercutidas. Não é de agora, não. Se foi para trás, se lá o senhor Francisco Pena, Chico Pena, da história de Barretos, ou da história da Câmara, ali aquele monte de fotografias, erraram. A nenhum de nós é dado o direito de continuar no erro. A nenhum de nós. E se eu me proponho a vir a ser prefeito, eu tenho que ser homem responsável e parar de jogar nas costas dos outros, passado ao futuro, o que eu não for competente para fazer. Essa conversa de o outro não fez, já encheu demais da conta, porque quem está pagando por todos esses encargos é a cidade. Eu disse agora há pouco, no meu outro pronunciamento, que o presente já era mesmo. E o futuro, senhor presidente, também já está sendo. Já está indo para o buraco, está indo para o vinagre, porque como é que alguém pode chegar e comprometer, e olha, quase a palavra saiu num lapso bem significativo, vou parar em casa depois para analisar, por que eu usei esse termo. Como é que alguém pode, em sã consciência, comprometer 34 anos de pagamento do município com o fundo de participação dos municípios? Quer dizer, não tem nem escape. Nem escape, já vem mordido lá de cima, já vem tomado lá de cima. E os senhores vereadores aqui, num papel de dizer que estão trabalhando pela cidade, voltados ao benefício, agora no sentido dos funcionários públicos, presentes e futuros e passados, estão preocupados demais e atrelando, e aí não só o Instituto, mas a própria administração, atrelando essa situação a um dinheiro que não tem. O mesmo dinheiro que não tem, que foi feito agora nos empréstimos de fim de ano, de uma fábula chamada transposição de verba, que o prefeito pegou aí num dinheiro que não tinha, que estava no orçamento, de um papel que não existia como dinheiro e transformou em dinheiro, quer dizer, transformou em dívida. É o que está fazendo de novo. E numa dívida que vai ser rolada por 34 anos, que, por exemplo, qualquer um dos senhores aqui, já ouvi falar de alguns dos senhores aqui que são candidatos a prefeito, qualquer um dos senhores pode vir a pagar isso. E depois dizer assim, não, aconteceu, mas é porque o prefeito passado não foi capaz de cumprir com os compromissos, não foi capaz de parcelar e pagar, foi capaz de parcelar e reparcelar, e biparcelar e triparcelar, e aí vai. Um dos senhores pode pagar por isso. Eu não, com certeza não, porque eu não tenho a mínima intenção de ser candidato a prefeito. Mas eu fico indignado, porque não é uma questão de ser prefeito, ser bom administrador, ser mau administrador. A realidade cruel de tudo isso é que quem se estrumbica se chama Barretos. Não é só funcionário público, não. Não é só o funcionário municipal, não. Não é só o aposentado, não. Esse processo todo é fruto de uma administração extremamente caótica, extremamente mal informada, extremamente desorganizada. Para não falar coisas piores que, de repente, o tempo pode mostrar que são. E o que vai acabar acontecendo, senhores vereadores? Os senhores aqui presentes vão emprestar o seu apoio, o seu voto, o seu nome, e posso dizer até com grande certeza, a sua própria honra, para comprometer o município, porque o prefeito quer salvar a pele dele jogando nas costas dos outros. Eu estava brincando hoje, lá enquanro eu estava lá, meditando, lá tomando meu banho. Falei assim, já pensou? Que agora, que antigamente as sessões da Câmara tinham apenas uma ata
escrita por um secretário que às vezes captava 3 ou 4 falas de cada um e fazia uma síntesezinha e pronto. Então a história passada, muito passada, nós poderíamos saber através de uma ata muito sintética. Mas hoje está ali na mesa de cada um que as sessões são gravadas em CD. Então eu estava brincando, falei assim, já pensou? Daqui 50 anos, um vereador, ouvi dizer que o vereador fulano de tal era um vereador muito bom, muito atuante, muito responsável. Vamos ver, vamos dar o nome de uma praça para ele, está inaugurando mais umas 30 praças, porque o prefeito atual é muito bom, ele não derruba e desarruma e deixa do jeito que está. Não, ele está fazendo as praças novas. Vamos pegar aquele vereador que falaram dele, que ele foi vereador lá para os anos de 2010, por aí, que ele era muito bom. Vamos dar o nome daquela praça ali. Mas primeiro, deixa eu dar uma olhadinha na cara dele, na função dele, no papel dele, no posicionamento dele. E de repente o cara pode chegar à conclusão e falar assim, o vereador pode chegar à conclusão e falar assim, Jesus Cristo, eu ia fazer isso. Porque há certas coisas, senhores vereadores, que deveriam nos envergonhar. E essa é uma delas. Porque eu posso comprometer, em parte, o meu futuro. Posso, é meu. Mas não é todo meu. Eu não sou dono sozinho do meu futuro. Eu divido esse futuro com pessoas que fazem parte do meu afeto, do meu sentimento, da minha responsabilidade. Agora eu vou comprometer o futuro dos outros? Vou comprometer o futuro da minha cidade como um todo? Porque essa sequência burra, essa sequência inconsequente de endividar cada vez mais o município de Barretos, vai continuar. Há 14 meses atrás nós reparcelamos isso daqui. Há 14 meses atrás, com a ideia de que não está tudo resolvido, vai se firmar todo o pagamento, vai acabar esse sofrimento na história de Barretos. 14 meses só. Daqui 10, 12, antes de chegar no fim do mandato, vão vir outros projetos milagrosos para a Câmara, para fundar mais Barretos ainda, e essa Câmara aqui vai tomar o posicionamento de endossar atitudes horrorosas, que eu acredito que não vai tomar nem o Francisco, nem o André, e nem eu. Os outros eu não posso falar. Porque, felizmente, nós não temos uma atitude de sermos oposição radical e muito menos situação submissa. Mas eu pergunto aos senhores, de formação, de inteligência, de cultura, é isso que os senhores pretendem para a nossa cidade? É isso que os senhores pretendem para um processo administrativo comprometer outros vários posteriores, porque esse não tem competência para fazer as coisas? E dizer que não, é esse o interesse do Instituto, é esse o interesse do fundo, da associação de funcionários e tudo mais, é mesmo? Eu não acredito que chegue real a essa posição de ser, é mesmo. Eu não acredito, porque se alguém diz isso aqui, aparentemente protegido por essa situação gostosa da Câmara Municipal, situação tranquilizadora da Câmara Municipal, ele não é capaz de dizer isso em outros lugares da mesma forma, não. E eu digo aos senhores vereadores, que nós estamos pura e simplesmente, no meu humilde entendimento, porque eu acho que eu sou cada vez mais burro mesmo, porque eu não consigo entender até onde se pretende chegar com as coisas. Até hoje eu não consigo entender que objetivos tem a não ser o de incriminar um procedimento de desenvolvimento. Se espera que Barretos se desenvolva, tira da chuva. Fico pensando comigo, mas espera um pouco. Eu estou na rua o tempo todo, as pessoas estão me cobrando o tempo todo, as pessoas estão falando comigo. Algumas me cumprimentam, outras me olham feio, outras nem chegam perto. E dos senhores não é a mesma coisa? Mas qualquer coisa que seja, todos nós com certeza vamos passar. Todos nós vamos desaparecer. Vamos ser memória, boa ou má? Vamos ser. Memória, acabou. Mas tudo isso aqui está documentado. Tudo isso aqui está sacramentado e alguém vai pegar um dia e falar assim, mas não é possível que alguém pegou e fez um negócio